Olá, gente, que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos, sua família. Abençoe poderosamente a sua casa e tudo que você fizer, absolutamente. Deus venha colocar as mãos e te dar vitória. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu vou orar por você daqui a pouquinho, mas eu quero deixar uma palavra para edificar a sua vida, para que você venha ter como base para a sua vida. Antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. Esse é o nosso canal de oração, é o nosso canal de orientação para aquelas pessoas que querem conhecer mais de Deus, estar mais perto de Deus. Quem não me conhece, eu sou o pastor Edson Santos e estamos aqui à disposição para cuidar daqueles que querem ser cuidados. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. O que Jesus está querendo trazer para a gente aqui? O que eu entendo? Existe a palavra de Deus, existe interpretação. E como que eu interpreto isso? Meditando nesse versículo. Muitas pessoas, elas estão com a sua vida toda atrapalhada, tudo bagunçado, tudo dando errado, justamente porque elas não têm organização naquilo que faz. Elas querem fazer uma viagem em cima da hora, elas querem comprar coisas e muitas vezes elas não se preocupam com as despesas que ela vai ter lá na frente, os juros, enfim. Muitos dizem: eu vou me casar, mas não fazem o seu plano de casamento. Eu quero ter filhos, mas de que maneira vai ter esses filhos, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do homem, o manual da nossa vida. Então você consegue entender, você consegue ter uma luz para o seu caminho. E nesse momento eu peço a você que reflita no que você está ouvindo, porque talvez a sua vida está bagunçada e você vive se perguntando por quê. A gente precisa ter organização, a gente precisa tirar um tempo primeiro para Deus, temos que ter um tempo para nossa família, você tem que ter um tempo para você se cuidar, para você se conhecer. Você precisa tirar um tempo para os amigos, enfim, você tem que colocar cada coisa no seu lugar. É como eu falei aqui no último vídeo. Imagina uma prateleira, né? Imagina uma prateleira na sua casa, ou enfim, no supermercado. Imagina, você vai numa prateleira no supermercado, tá lá produtos de limpeza. Quando você chega lá, tem um monte de alimento misturado com produto de limpeza, misturado com perecíveis. Você vai olhar e vai dizer: poxa, está uma bagunça isso aqui. Precisa ser organizado. Assim é a nossa vida. Tem gente que a vida dela está uma bagunça, mas não é porque bagunçaram a vida dela, é porque ela não tem organização. Ela não tem essa preocupação. Então, às vezes, você precisa se reorganizar, você precisa recalcular a rota, você precisa parar, se desintoxicar de algumas coisas. Muitas vezes você é uma pessoa que sua vida, por exemplo, é sempre em rede social, sua vida é você estar sempre em joguinhos, essas coisas, e você acaba esquecendo as coisas mais importantes. Tem pessoas que, por exemplo, você conversa com ela não tem um tempo de um lazer com a família, não tem um tempo de conversar com a família, de se relacionar socialmente,
Porque você pergunta para ela, estou trabalhando, estou ocupado, estou trabalhando. Daqui a pouco essa pessoa vai dizer assim, estou doente. Por quê? De tanto você trazer sobre si uma carga, ou melhor, uma sobrecarga. Porque a carga é suficiente, mas não traga sobre a sua vida a sobrecarga. E para isso você precisa ter organização. Então, eu hoje estava lendo esse versículo e Deus me trouxe essa revelação. O homem, quando ele vai fazer uma construção, ele precisa primeiro calcular se ele tem recurso. Porque senão depois vem a zombaria, vem as pessoas que vão passar e vão rir do estado, da situação que ficou a casa daquele homem. Então, é assim que você tem que fazer na sua vida. Tudo que você fizer, planeje antes. Você vai fazer uma viagem, se programe. Eu costumo dizer que os imprevistos só pegam os desprevenidos. Quando você está prevenido, não vai ter imprevisto. E se acontecer, foi algo que não foi por culpa sua. Então a gente precisa ter essa preocupação de organizar a nossa vida e ver se nós vamos ter condição de executar, de cumprir aquilo que nós estamos prestes a fazer, né? Como eu falei, o nascimento de um filho requer muitos cuidados, requer muita atenção. Aí a pessoa não tem responsabilidade, ela não se programa. Eu, por exemplo, eu tenho filha, mas eu levei 10 anos me programando para poder dar uma atenção melhor para a minha família. Eu sempre pensei dessa forma. Então a gente tem que trazer para nós a palavra de Deus e colocar ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quando você entende isso e você pratica, tudo dá certo na sua vida. Então a dica de hoje é essa: se organize, se programe. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa ver se você vai ter recursos para ir até o fim e completar a sua missão, o seu projeto. Vamos orar? Nosso amado e querido Deus, nesse momento, Senhor, eu oro e te peço, dê direção, dê força, dê sabedoria a essa pessoa, meu Pai, que nesse momento está assistindo esse vídeo. Talvez, meu Deus, a vida dela está toda desorganizada e ela às vezes vive procurando um culpado, sendo que o culpado somos nós, porque as nossas escolhas são as nossas decisões. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o que é certo, o que é errado. A escolha é nossa. Todo dia nós temos o poder de decidir se vamos escolher a vida, o bem, a morte ou o mal. O Senhor não impõe, mas o Senhor propõe, Senhor. E nesse momento, Deus, eu peço, se essa pessoa está perdida, sem direção, sem um rumo para a vida dela, que o Senhor lhes traga essa direção, traga essa luz para os caminhos, Senhor. Pai, abençoe a todos, independentemente da religião, que o Senhor esteja com cada um deles, para fortalecê-los e abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Olha, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Ajude alguém que está precisando de ouvir essa palavra. E você vai abençoar ela. Consequentemente, essa bênção vai voltar para a sua vida. Vida e paz para todos nós. Que Deus abençoe você e até a próxima.